povo seguisse. Mas antes de adentrar nisso, vamos olhar lá para o Éden. Imagine comigo dentro do Éden. Imagine agora Deus criando um homem, pegando do barro da terra, criando aquele bonequinho bonitinho, perfeito, né? E diz assim lá em Gênesis: agora eles é imagem e semelhança minha. Ele cria o boneco e ele olha para o boneco e vê, ele está perfeito, ele está bonito, ele parece comigo. O que falta nele? O meu espírito. Fala para esse irmão que está do teu lado: o meu espírito. E agora o Senhor sopra na narina desse boneco. E a Bíblia vai dizer que ele torna alma vivente. Fala alma vivente. Porque o corpo, logo ele é barro. É ou não é? O corpo ele é o quê? Ele é barro. Mas a alma é o que interessava a Deus. Agora Deus sopra e esse boneco ele torna-se ser alma vivente. Ele coloca no ar. E a partir daí ele cresce, Adão cresce dentro do Éden. E a Bíblia diz assim para Adão: crescer e multiplicar a terra. E Adão cresce. E a história vai dizer que Deus, ao entardecer da tarde, ele visitava o homem no Éden. Quanto me entende nessa noite? Você não está entendendo? Deus, ao entardecer, ele visitava um homem no Éden. Parafraseando aqui para você entender, para mim não me demorar. Deus queria ter intimidade com o homem. Não, só uma que entender. Deus, desde a criação, ele queria se relacionar com o homem. Mas ele viu que o homem estava só. Ele precisava de quê? De uma ajudadora. A Bíblia diz que agora ele faz o homem cair num profundo sono. Ele faz a mulher do quê? Do pé para pisar nela? Faz da cabeça para ela? Não, ele arranca da costela. Mas quando ele cria o casal, ele fala assim: eu tento imaginar Deus. Assim como eu quero me relacionar com ele, eu vou fazer com que um homem se relacione entre si. Mas eu vou dizer um segredo para eles. Olha, de tudo dessa terra, quando ele criou já Adão e Eva, ele diz assim: olha, você pode comer de tudo, mas existem duas árvores nessa terra: o conhecimento do bem e do mal. E tinha outra árvore. A árvore era do quê? A outra árvore era do quê? Da vida. Gênesis 3:23. E viu que o homem tornou-se um de nós. Eu tenho que tirar ele do Éden agora. Por quê? Porque agora o homem conhece o bem e o mal. Mas o que eu quero pregar nessa noite, que a intimidade a qual o salmista agora está dizendo no Salmo de número 25, é uma intimidade que o Deus criou desde o princípio. Por mais que o homem tenha prevaricado, tenha pecado, tinha estado distante de Deus, quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Mas mesmo assim, Deus ele já tem um plano de redenção desde da criação. E pouco dessa intimidade os homens procurariam. Por quê? Porque o pecado ia tomar conta. O pecado ia ser prazeroso. O pecado aparentemente seria bom. Mas o Salmo de número 25, a oração de Davi, ele ora a Deus
pelos seus pecados. Todos nós conhecemos a história desse personagem. Todos nós conhecemos a história desse homem. Mas poucos se levantam e Deus olha para trás e diz ali um homem de Deus. Vou te dar um exemplo. Os fariseus eram homens de Deus? Eram conhecedores da lei? Eram, mas não eram íntimos. Abraão teve uma Bíblia? Teve não. Teve os mandamentos? Teve não, mas foi chamado os amigos de Deus. Sabe por quê? Qual é a diferença de ser íntimo de Deus? É você olhar a história de Jó, que se desvia do mal, que é reto, que é sincero, que teme a Deus. Esse é aquele que tem intimidade com Ele. Esse é aquele que Deus está procurando nos dias atuais. Uma igreja que tem intimidade, um povo que tem intimidade, que guarda os preceitos e os mandamentos de Deus. Quando você olha para uma relação de casal, você vai entender que é íntimo. A palavra íntimo vem do grego da palavra timos, que é ter intimidade. Quando você vai ver Provérbios 20 e 27, Deus vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do seu entendimento. Logo o Senhor esquadrinha o seu coração e o seu mais íntimo ventre. Ele está dizendo assim: eu conheço o homem por dentro e por fora. Mas quando você vai ver a palavra intimidade, que vem do grego, do hebraico, da palavra kivá, quer dizer proximidade. Eu quero estar próximo. Existe um personagem na Bíblia chamado Enoque. E Enoque andou com Deus. É sinônimo de quê? Que está próximo, que está interligado, é que tem segurança, é que teme a Deus. Enoque, irmão, ele era um sobrevivente de uma sociedade que é pior do que a nossa, se você for ver o contexto histórico. Mas hoje Deus está dizendo assim: quem é íntimo? Eu quero uma igreja íntima. Eu quero que você seja íntimo meu. Davi, por mais homem conhecedor, segundo o coração de Deus. Por que ele era íntimo, irmão? Pregador, por que o Senhor está procurando os íntimos? Porque temia a Deus. Tudo que ele ganhou diante de todo o reinado, ele temia a Deus. Ele entendia assim: eu sou pecador, pequei, falhei, Deus. Mas pode tirar tudo de mim, mas só não tira o teu Santo Espírito, só não tira a tua presença. Tira a esposa, tira filho, tira a casa, tira o reino, mas não tira a tua presença. Ter intimidade é ter segurança. Ter intimidade é ter conforto. Ter intimidade é preservar a alma com Deus. Muitos aí se dizem ter Deus, tem da boca para fora. Eu quero viver para Deus. Esses últimos dias, irmãos, Deus está procurando verdadeiros adoradores que vos adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma igreja fiel, íntima dele, íntima na oração, íntima no jejum, íntima na leitura, íntimo fora do pecado, do mundo lá fora. Irmão, mas o mundo lá fora aparentemente é bom, me alegra, sacia minha alma, os prazeres são bons, o pecado é bom. Aparentemente. Mas você que vive no pecado, você não é íntimo de Deus. Isso é muito lhe falar. Aparentemente, você está na ilusão. Deus, quando nos cria, Ele nos cria para ser o quê? Íntimo. Está perto. Está com Ele, está interligado. Quando você e a sua relação, quando sou casado aqui, quantos dias você consegue estar distante aí do seu marido? Porque vocês só são uma carne.
Não é verdade? Estou mentindo? Assim é você e Deus. Agora ele pega, eu vou botar o meu espírito dentro do homem. Eu vou tornar íntimo dele, eu vou esquadrear ele por dentro e por fora. E eu vou saber o desejo do coração dele. Mas também ele vai saber quando eu estiver triste com ele. Eita, Jesus, pegou agora. Eu vou saber, ele vai saber quando ele me entristecer, ele vai ver que esse relacionamento está quebrado. Ah, Deus, a porta se fechou. Deus, é tanta luta, é tanta prova. Deus, o meu filho, Deus. Como é que está o casamento? Como é que está a sua postura diante de Deus? Como é que está a tua conduta? Ser crente na igreja, eu falo igreja. Ser crente entre quatro paredes é uma coisa. Eu quero ver se a igreja igreja lá fora, que é de dentro para fora. Você no seu trabalho, na sua escola, com a sua vizinha fofocando, falando. Eu vou falar, irmão, que Deus está falando. Eu não vim aqui brincar de ser profeta. Deus está dizendo assim, é um tempo novo agora. É um tempo de íntima comunhão comigo. Porque eu estou voltando. E eu quero buscar uma igreja adornada, sem ruga, limpa, comprada, remida com sangue, que purifica todo o pecado e toda a imundícia. Lá no primeiro Adão ele pecou. Mas o segundo Adão, que é Cristo, que é o último, nos reconciliou com ele. E nessa noite ele está dizendo assim: vem, filho. Vem, filho, que eu quero ser íntimo. Deus está falando aqui nessa noite. O Espírito de Deus está mostrando. Eita, Jesus. De calamanda soremecaia. Rabanda sou me andará sede camarada. E nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu quero ser íntimo teu. Eu quero ser íntimo da tua casa. Eu quero ser mais íntimo quando você dobra o joelho e bota tudo nas minhas mãos. Eita, Jesus. Aleluia. Por que Deus não opera mais, irmãos? Porque deixamos de ser íntimos. Por que não vimos muitos milagres? Porque deixamos de ser íntimos. Perdemos a essência da oração. Perdemos a essência do jejum. Há pouco me conhece, o meu estilo de pregar não era esse. E não é, eu acho que a pastora não tem isso aqui comigo. Mas Deus quer trazer uma reflexão para mim e para você. É tempo de nós ser íntimo de Deus. O mundo lá fora vai debochar de mim. Tu acha que eu aqui de lei não me dá gosta? Não pensei a mesma coisa que vocês pensaram? Desenganado pela medicina, esquecido dentro do hospital. Essa estrada que liga Manaus a Manacapuru, voei bem distante. Um tio meu já tinha comprado meu caixão. Eu não quero testemunhar disso. Eu quero falar para você que você é íntimo e exclusivo de Deus. Você e a sua família é prioridade de Deus. Mas para você ser prioridade, você tem que deixar que Ele habite lá também. Porque o Senhor quer chegar, Ele quer arrumar a casa, Ele quer colocar em ordem. Quando o profeta chegou, Isaías chegou para Ezequiel e disse assim: bota em ordem a tua casa, porque certamente tu morrerás. Ezequiel vai e vira para ele: Senhor, lembra que eu fiz aquilo para ti, Senhor, lembra. Aí o profeta ia saindo lá fora. O profeta voltou de novo. Assim te diz o Senhor, que Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Só tem crédito no céu quem tem intimidade. A intimidade não é só porque eu leio a Bíblia, não é só porque eu oro, me consagro, não. Os fariseus faziam isso. É a nossa conduta.
onde a gente for, você vai com Deus. Deus vai na minha frente, é o Senhor que controla a minha vida. Deus, eu vou para cá, é o Senhor que vai na minha frente. Deus, eu estou aqui na roda do escarnecedor, mas é o Senhor que me guarda. O teu pensamento está voltado para Deus. Ser íntimo dele é entregar para ele totalmente a sua dependência para ele. Eu respiro, Senhor, todas as manhãs, porque o Senhor me dá o privilégio. Toma minha vida, se tu quiser me levar hoje, leva. Se não quiser, me guarda. Essa tem sido as minhas orações. O bom, irmão Elias, é que quando nós temos a certeza para onde nós vamos. Agora, para aquele que tem dúvida, ele tem medo até da morte. Aí Jesus venceu a morte lá na cruz. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? É o que o homem mais teme, um homem carnal. É o que ele mais teme, é a morte. É a última que vai ser tragada. Sabe por que alguns crentes temem a morte? Porque ele é apegado a esse mundo. A nossa natureza pecaminosa, a carne é apegado. Mas Jesus disse, eu vou preparar um lugar para a minha igreja, que sofre perseguição, calúnia, difamação, injúria, mas tem um lugar reservado para quem é íntimo, tem um lugar reservado para quem me busca, tem um lugar reservado que guarda a minha palavra e meus preceitos. Tem um lugar. Nós estamos aqui só de passagem. Provérbio vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A intimidade e o segredo é aquele que teme ao Senhor. Logo Davi entendeu, opa, eu pequei. Tem um segredo. Qual é o segredo? Eu vou me prostrar. E eu vou clamar a este Deus que me tirou de um charco de lodo, de lama. E mais uma vez ele vai estender a mão e vai me tirar de lá. Quem reconhece isso? Só quem é íntimo. Só é íntimo dele que tem o nome dele. Porque o mundo lá fora não tem, não. É uma zombaria no carnaval, nas festas por aí. Tudo zombam de Deus. Está uma idolatria. A gente está pior do que o tempo da Babilônia, dos Medo-Persas. O mundo aí está caminhando de mal a pior. E a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muito, o quê? Aumentaria? 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 Esfriaria. Se você não ama nem o teu plano que está ao teu lado, que tu está vendo, imagine Deus que você não vê. Imagine a tua alma que convive contigo, tu não tem piedade nem dela. Já começa por aí. Você está entendendo nessa noite que Deus está falando? Você está entendendo? Hoje eu podia ser bem vivalista aqui, trazer aquela palavra assim, que eu sou bem ocupado no estilo, eu sou pentecostal que nem você. Mas Deus diz assim, prega sobre a minha intimidade, prega. É tempo de me buscar, é tempo de se preparar. Uma das matérias que eu amo muito, escatologia bíblica, me formei nessa área, o cenário que nós estamos vendo mundialmente, as coisas estão se apertando mais. Você sabe disso, né? A inflação, as coisas estão ficando caras, né? Tá ou não tá? Para quem é pai de família, sustenta aí, que nem eu, a gente se vira, né? Para trazer o sustento, a gente se vira rápido. Mas só é o princípio das dores. Imagine. Escute, Direi falando, eu dou 5 anos, 5 até 2030. A agenda da ONU diz assim, ó, até 2030. Olha o slogan dela, diz mesmo assim, ó, você terá nada, mas será feliz. Você dá glória a Deus. É verdade, porque você não é apegado com as coisas do mundo. Mas imagine, eles vão governar tudo. Até 2030, se Jesus não voltar até lá, que eu acho, berando eu acho, de lei falando,
não voltar até lá, mas a gente está andando no caminho aí do anticristo, do sistema. E todo mundo está caindo no sistema. Todo mundo está caindo no Pix, no Drex, na informação. A tecnologia lá fora está crescendo. O Elon Musk está 200 bilhões de robôs. Até 2030, segura aí, ó. Estou conversando com meus irmãos em Manaus. São os caras bons da tecnologia, trabalham dentro das indústrias, nos distritos, são carregados. Presta atenção, você jovem que gosta de estudar, estude. A taxa de desemprego até 2030, tu sabe quantos por cento da população mundial para estar desempregada? 30 a 40%. Tudo robotizado. Você que gosta da medicina, se forma na medicina. Se você quer ser motoqueiro que nem eu, tira a carteira pelo menos sobrevida do motoboy. Porque as coisas vão se apertar. Mas eu digo para você, não se apegue às coisas do mundo, porque Deus guarda os seus. Deus tem me guardado. Eu sou prova disso. Deus tem me guardado. Mas Deus, até 2030, o ano que vem, se Ele não voltar, Ele quer uma igreja íntima. Olha os sinais, terremoto no Miramar agora, hein? Olha o desespero. Vamos para Mateus 24, que eu gosto de navegar na Bíblia. Até que hora, pastor? Até meia-noite, meu pastor, para me pregar aqui. Vamos para Mateus 24, que eu vou já voltar para a intimidade. Eu vou já concluir, você vai entender o que eu quero falar aqui nessa. Você vai entender. Aleluia! Você que os discípulos chegaram para Jesus, quando é que era o sinal do feito, quando é que nós voltamos? Olhar para a figueira. Quando ela virar, está dando os seus ramos, próximo está o verão. Mas não passará essa geração. Uma geração, irmão Elias, Deus resumiu que uma geração ela dura 70, 80 anos. E olha para a figueira, todo olha para Israel, porque Israel é figueira. Quando nós vamos ver esse calendário escatológico, você vai ver que Israel foi inaugurado em 1945 ou 44, depois da Segunda Guerra Mundial. Israel agora surge como uma nação mundialmente. Surge e vai para Isaías, cumpre a profecia. De lá, de 1949, 46, sim, perdão, até 2025, é 2025 nós estamos, né? Calcula aí na calculadora quanto é que dá. Dá praticamente 70 anos, 70 e poucos anos, né? Tá bom, deixa ele, não fique com medo não. Tá? Então daí já deu uma geração. A gente já viu terremoto. Desde que o mundo é mundo, existe guerra, rumores de guerra. Mas essa que surgiu lá no Oriente já vai para mais de 5 anos. E o Trump vem dizendo agora que vai fazer um acordo de paz. Esse acordo de paz já vem beirando. E eu só de olho nele, tá bom? Porque Apocalipse vai dizer que existe uma besta que surge da terra e outra que surge das águas. Uma vai surgir de Roma e outra vai surgir dos Estados Unidos. Presta atenção. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Os sinais estão se cumprindo. Fique de pé. Deus vem buscar uma igreja íntima. Os últimos dias serão que nem o dia de Noé. Bebiam-se, casavam-se, davam em casamento, ninguém. Mas quando Noé entrou na arca, Deus nem avisou, só entra uma semana antes. Quando você vai ver uma semana antes, vai comprar a profecia de Daniel. De um ano, de 7 anos, um período de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Trump já fez um acordo de paz, que é acordo de paz abraâmica. Olha, os muçulmanos meu irmão, que é pior, inimigo declarado dos cristãos, já fizeram uma Meca
no tempo de Salomão, que as 3 religiões, as maiores do mundo, o cristão, o judaísmo e os muçulmanos, já congregam todos juntos. Aí por aí você vai vendo os sinais. Não, eu quero primeiro a minha casa, Senhor. Eu quero primeiro a minha moto. Não, eu quero um marido, Senhor. Ah, Senhor, eu quero. Primeiro é o teu reino, né? Não é o dele. Primeiro sempre vai ser as nossas vontades. Mas o Senhor nessa hora está dizendo assim: ei, é tempo de me buscar. É tempo de ser. É tempo de preparar-se. É tempo de ser íntimo meu. É tempo de se revelar. É tempo de nós parar de brincar de ser crente, irmão. Entra e sai. Não é cada evangelho, não. Ou tu é, ou não é. Ou tu se limpa, ou tu se suja. É um dos dois, a Apocalipse vai dizer. Ou você se limpa, ou você fica lá fora. Porque com Deus não se barganha, com Deus não se brinca. Deus está à procura daqueles que são íntimos dele. Só vai ver o toque da trombeta quem é íntimo dele. Aleluia. De calamanda suri de calamanda arabaia sobre comandar. Urabacandere manda Sérbia comandar. O nosso rei está voltando. O nosso Senhor está voltando para nos buscar e vai nos servir na borda do cordeiro. Essa luta, essa aflição, essa angústia, ela vai cessar. Esse sofrimento, ela vai cessar. Aleluia. Mas pouco procura isso. Pouco procura, pouco pensa nisso sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por todos nessa noite. O Espírito de Deus me revela nessa noite. Meu Deus, Jesus. Meu Deus, Jesus. Irmão, eu apanhei tanto nessa vida por entregar a coisa de Deus. Já falei, a pastora conhece disso, sabe disso. Já apanhei, irmão, por esconder revelação, profecia. E apanhei que eu estou apanhando até hoje. Mas Deus tem misericórdia. Falei para Deus que nunca mais vai ser covarde. Eu queria que você chegasse mais aqui perto do altar. Jesus quer fazer obra aqui nessa noite. O Senhor quer curar pessoas aqui. Você que chegou com mal-estar no corpo, enxaqueca, dores na coluna, na costa, no abdômen, vem aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo não precisa muito de barulho no Evangelho mais não. Já foi muito barulhento, confesso para você. Já vi muitos milagres também. Já vi. Eu sou um milagre também. Mas o Espírito Santo, pastor, me faz entender, me faz ver. Vai soltar logo. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na vida de uma pessoa. Deus marcou um encontro aqui com uma pessoa, aqui com todos, mas tem uma pessoa aqui. Seu coração está bem rancoroso aí, Jesus. Cadê essa pessoa? Está com o coração fechado. Cadê? Eu quero orar com você. Se não for Deus falando aqui, você está mentindo, pregado. Cadê você? Você está aqui. Eu não vou te apontar não. Porque eu quero que você reconheça que é Deus que está falando aqui. Cadê você? Lavassuri, calamandarabá. É você? Eita, Jesus. Olha aí que Deus fala. A senhora faz até prova com Deus, filho. Meu Deus, Jesus. Você faz prova com Deus? Eu sei. Mas hoje tem um decreto de Deus na tua vida. Não era nem para te estar aqui hoje. Eu vejo palavras
Senhor me faz ver um rebate da sua parte, Jesus. E Deus está dizendo, não é assim, filho, não é assim. Não é assim. A forma que Deus trabalha é diferente da nossa. Eita, Jesus. E eu vejo uma causa, meu Deus, Jesus, que o Senhor está visitando, meu Deus, Jesus. Eu vejo o Senhor limpando o caminho. Eu vejo o Senhor visitando nessa noite. A palavra de maldição que foi proferida não vai. Eita, Jesus. A palavra foi dura, mas nessa noite o Senhor está quebrando a palavra de maldição que eu estou vendo, Jesus. A maldição foi lançada, mas o Senhor nessa noite está dizendo assim, eu tenho uma intimidade também. Ela foi quebrada, mas eu estou aqui para restaurar ela também, essa intimidade. A intimidade foi quebrada, eu vou restaurar aqui nessa noite. Eu sou Deus de milagre. Eu vejo uma pessoa também, filho. Eu vejo o Senhor visitando uma pessoa. O Senhor está visitando. Eu não sei quem é, mas eu vejo o Senhor visitando. E eu vejo no seu coração o Senhor dizendo, tu dizendo, Senhor, transforma. Tu disse, Senhor, tu tem poder. E o Senhor nessa noite confirma tudo aquilo que tu pediu para Ele. O Senhor está confirmando tudo aquilo que tu pediu para Ele nessa noite. O Senhor está te dizendo assim, persevera, filho. Firma teus pés na rocha, meu Deus. Não duvide daquilo que eu posso fazer também, meu Deus, Jesus. O Senhor está na casa. Quantos creem que o Senhor está na casa nessa noite? Quantos creem que Deus está aqui na casa aqui? Quantos creem? Vamos chamar essa jovem de vermelho. Essa jovem. Essa jovem. Aleluia, Jesus. Não sou covarde. Eu sou covarde. Bota o mocinho. Isso. Tu tem promessa aí? Tu tem promessa? Quer filho de promessa aí? É promessa só. É só isso, filho de Deus. Vai cumprir. Muito duvidam, é. Eu sei quanto está a tua alma angustiada, filho. Eu sei, o Senhor me faz ver a tua alma. Ficou ali no cantinho, conversando comigo no calado, duvidando. Aí Deus disse assim, fala para ela que eu vou realizar o sonho dela. Eita, Jesus. A vergonha não vai ter mais vergonha. Eita, Jesus. As palavras ferem. As palavras ferem, machucam bastante as palavras. Desce aqui, pastora, bota a mão no coraçãozinho dela aqui. Desce aqui, pastora. Desce aqui. Eu sei o quanto está aflita essa alma, mas você só precisa de um abraço. Eita, Jesus. Essa aqui é a igreja, irmão. A igreja não é para condenar, não é para machucar, para apontar o pecado. Que é quando o nosso pecado é a palavra de Deus, ela aponta. Mas ser humano nenhum tem poder de apontar o pecado de ninguém. Porque quando for apontar o pecado da adúltera, aí o Senhor, cadê os teus acusadores? Não tinha uma bacana lá. Porque todos eles também pecaram. Está ferida, filho. Mas Jesus está dizendo, eu curo. Eu curo. Eu te dou força para vencer todos os dias. Eu te dou força e vigor todos os dias. Quando tu está aflito, chorando sozinha, Deus provê a situação.
vai faltar nada. Eita, Jesus. Não te desespere, não vai faltar. Eu nunca vi o justo meu desamparado e nem a minha descendência mendigar o pão. Eita, Jesus. Por que isso perturba a tua alma? Por que tu perturba a tua alma? Por que tu duvida de mim? Tu é tão pequenina diante de um Deus tão grande. Hoje o Senhor te confirma que a promessa está de pé, filho. Muitos verão. Eu não gosto de falar isso. Mas vai ter que entender que Deus é Deus de promessa. Não te aplanas os teus pés da casa do Senhor. Não te aplanas. Porque se tu sair, vai apertar. Vai apertar. E quando tu estiver desamparada, tu pedirás por socorro. Mas eu sou o Deus que não muda. Eu sou o mesmo Deus que perdoa pecados. Recebe a restauração de Deus. É simples o evangelho, é ou não é? A irmã de verde aqui, de uma levantada aí atrás dessa. A irmã de verde. Deixa ela aí mesmo. Eu vejo uma vitória. Eu vejo uma luta que está para se findar, diz o Senhor. E esse gigante vai cair por terra. Essa causa, meu Jesus amado, era até improvável e irrevogável, meu Deus. Mas Deus gosta dessas coisas, irmão. Sabia que Deus gosta dessa loucura? Da fé? Hoje eu postei lá no meu estado sobre fé. O apóstolo Paulo ele não andava com vista, ele andava com fé. Aquele centurião chegou assim: Senhor, só basta uma palavra. Jesus, não, eu quero ir lá curar. Não, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas só basta uma palavra. Aí Deus vai dizer assim para o Senhor: ei, a palavra nessa noite é cura. Ele cura. A palavra foi lançada, filho. Recebe aí no nome de Jesus a cura. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê os enfermos? Quem está enfermo? Só levanta a mão agora. Quem está com dor? Está com dor também? Vou fazer a oração da cura, do milagre. Eu vou fazer a oração da cura do milagre. Amém? O Deus que a gente serve, ele é o Deus do impossível, né? Ele é justiça e misericórdia. Por que eu não prego isso? Eu vivi, irmã, a justiça de Deus. Eu vivi uma justiça. Mas do outro lado, a misericórdia do Senhor me amparou. Se você me entende. Um pecado, ele traz consequências na nossa vida terríveis. Um erro é fatal para o ser humano. Mas para Deus, ele tem um poder de perdoar pecados. Vem aqui, filho. Não passa aqui. Eu vejo um desejo no coração. Mas existe algo que te prende aqui. Isso é do homem, isso é natural. Isso se chama medo. Isso se chama medo. Falo porque eu vivenciei isso. Tive medo do meu chamado. E olha que eu nasci numa família de crentes, só de pastores. Meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus tios. É uma geração de pastores. Mas mesmo assim teve um tempo que eu duvidei. Mas existiu um tempo que a dor me pegou. Me pegou. Existe um ditado, isso não é bíblico, mas é popular. Se não vem pelo amor, vem pelo quê? Mas Deus nunca nos quer pela dor, Ele quer pelo amor, porque o Senhor dele é maior. Você crê, filho? Eu vi uma cilada do inimigo contra a tua vida. O diabo estava doidinho para ceifar a tua alma. Eu vejo pessoas ao teu redor, escarnecedores, que escarneciam de ti, porque às vezes tu vem para a igreja. Eita, Jesus. Tu sabe o que é isso? Por quê?
É porque Deus já está lapidando o profeta. Eita, Jesus. Aleluia. Porque eu vejo pessoa intercedendo por ti. Vai ser um homem de Deus, vai ser um pregador, vai ser um missionário, vai ser um levita, e ninguém vai parar. Decalamandara suribicaia, Shurabasuri de canto e me defaz. Oh, aleluia. Eu vejo sabedoria, filho, eu vejo conhecimento na tua vida também. Eu vejo humildade no coração. Tão simples, mas o medo às vezes toma de conta. Eita, Jesus. Mas Deus está dizendo assim: é tempo de voltar. É tempo de ver as promessas se cumprir. É tempo de ter intimidade comigo, de me buscar. É tempo de consertar aquilo que foi errado. Eita, Jesus. Você está entendendo, filho? O que Deus está falando? Está mentindo aqui? Estão mentindo? Deus está mentindo? É tempo. Deus está dando uma oportunidade hoje, não amanhã. É o hoje. Aleluia. Porque quando a última pessoa me evangelizou, eu estava indo para o carnaval aqui. Quando eu aceitei, o irmão da igreja, nasci no Laço Evangélico. Eu peguei o folheto e rejeitei Deus. Direi, o que é que tu faz aqui, meu filho? Tinha um blocozinho aqui, tomar uma caipirinha, carne batida e tal. Isso no domingo. Quando foi uma segunda-feira, de domingo para segunda, pegando essa estrada, um balde de cerveja desse jeito, desse tamanho. E eu vinha de lá para cá de volta. E o meu chapéu, um chapéu, eu ia perder a vida por causa de um chapéu. Caiu na estrada. Aí missionário, eu vou voltar. Na hora que eu dou o retorno na moto, vinha eu, um colega meu e uma menina. Quando eu dou o retorno nessa estrada, não era duplicado assim, só era uma e bem estreitinha. Quando eu dou o retorno, lá vem outro menino, sem farol, no meu meio. E me levou assim, para lá dessa casa. E a moto pegou fogo e eu caí lá. Pegou fogo a moto, pegou fogo tudo. Só porque eu rejeitei um convite de Deus. Eu quero que Deus seja minha vida, que eu estou falando aqui nessa noite. Aí eu caí para lá, pegou fogo na moto, tudo, a menina partiu a cabeça e eu lá, e falei só assim: Senhor, Deus misericórdia. Eu pulei, quando eu pulei, porque parecia uma patecona de sair desse tamanho. Me sentei na beira da sarjeta, no Miritis, falei assim: Deus, eu ouvi a voz de Deus dizendo mesmo assim para mim: essa vida não é para ti, eu já te tirei do leito, por que tu está nessa vida? Tirei o ombro da costa, chego em casa, já depois de 2 dias, minha mãe indo no hospital, na delegacia, em todo canto. Eu só me lembro, não vou rir, um calção que acho que é de mulher que me vestiu, com uma camiseta do bloco da maisena em casa, e a minha mãe com a mochila assim: meu filho, vai-te embora. Aleluia. Ou tu vai me matar, ou tu vai se matar. Vai-te embora para Manaus, lá para onde está teu irmão. Por causa de um convite, de um folheto de evangelismo, eu quase perdi a minha vida. Foi imperador? Foi quase imperador. Foi quase. E quando eu entendi, hoje eu estou aqui no altar. Hoje eu consegui ganhar meus irmãos que são evangelistas também, pastores. Um é presidente agora. Você está entendendo o que Deus faz? Por uma pessoa Deus muda a casa todinha salva. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode fazer a obra na tua vida? Eu vejo o talento, filho. Eu vejo o dom de Deus na tua vida. Mas é tempo de abrir esse coração para Deus trabalhar. Estende a mão para cá. Qual é teu nome, filho? Mateus. Jesus já tem nome até de evangelista da Bíblia, Mateus. Posso fazer uma oração para você? O inimigo queria tocar na tua vida, mas ele não vai. Existe oração que quebra barreiras. Existe oração de pessoas. Bendito e eterno Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, aqui está o Mateus, Senhor. Senhor, meu Deus, lança por terra toda a obra do diabo contra a vida do Mateus. Senhor, como disseste aqui, revela
que Ele tem promessa e Ele está nas tuas mãos. Senhor, que ele possa entender que a tua palavra é fiel e verdadeira. Que um dia não possa ser tarde, Senhor, como um dia o Senhor me alcançou e eu entendi os teus propósitos. Faça assim também na vida do Mateus, Senhor. Guarda ele por onde ele ir, que o temor nunca falta no seu coração, que o Senhor é a Deus que guarda e aquele que protege. Levanta a mão, Pai, neste nome, neste momento, aquele que está enfermo agora, o anjo da cura, Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo, Tu és o meu fiel amigo, Espírito Santo. Tu és o meu fiel amigo, Espírito Santo. Cura neste momento, Senhor. Aonde estiver a dor agora, aonde estiver a enfermidade agora, Senhor. Cada um dos irmãos que veio aqui crendo nessa noite, Senhor, que o Senhor é um Deus que opera milagre no dia de hoje. Eu repreendo toda enfermidade agora no nome de Jesus. A dor no corpo, no intestino, nas costas, na coluna agora. O bico de papagaio, Senhor, toda enfermidade, eu te dou uma ordem agora. A enfermidade no nome de Jesus. Aonde tu estiver alojado a enfermidade, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, repreendemos em nome de Jesus. Volta para o seu lugar. Volte rapidinho, que eu quero ganhar esse frango. Meu Deus, já estou passando do horário. Quem comprou a rifa aí? Como é que é? Eu quero agradecer ao pastor Zé Serra. Obrigado, meu pastor. Pastor Erlânia. Continue orando por mim. Nós vamos vencer todos juntos. Essa obra que é carente, essa obra que era levada com sinceridade, porque eu trabalhei nessa obra. Eu trabalhei nessa obra quando era ali naquela esquina ali, né, pastor? E quantas das vezes você acha que me lembro pregando ali naquelas esquinas, né? Poucos, né, daquele tempo aqui são todas pessoas novas, né? Tudo isso aqui, irmão, é porque eles velam pelas suas almas. E a obra de Deus é tão carente, que ela não depende de governo, não depende de Estado, ela depende de nós mesmos. Quem preserva a igreja é Jesus Cristo, o Espírito Santo. E quem preserva o mundo é a igreja que ora. Você entendeu? Quem preserva a igreja é o Espírito Santo. E quem preserva o mundo é a igreja, somos vocês, somos nós que oramos pelas autoridades. E todo mundo que não era nem merecedor de nossa oração, mas nós oramos porque nós temos o amor de Deus. Amém? Que Cristo Jesus vos abençoe a todos. Ore por mim, pelo seu servo, quando você me vê por aí de mototáxi, me pegar. Nós estamos aí na correria do dia a dia, mas todos os dias com o coração voltado para Jesus, porque o seu amor foi que nos alcançou. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só resta a nós agradecer ao Senhor. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Mas antes de eu fazer a oração final, eu queria perguntar se tem alguém para Jesus nessa noite. Você ouviu a mensagem do Senhor? Você ouviu a palavra do Senhor? E queira reconciliar ou quer aceitar Jesus? A oportunidade é agora. Não deixe para amanhã. Pode ser que Jesus volte daqui a pouco, né? E se Ele voltar, você já está preparado para ouvir o zoar das trombetas. Tem alguém para Jesus que queira reconciliar ou aceitar o Senhor? Alguém para se unir também? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Bem alegre para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Nós iremos ali para o sorteio. Os nossos visitantes voltam outra vez. Obrigado pela presença de todos. Glória a Deus. Deus abençoe também.
evangelista de lei, toda a irmã da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor da glória, queremos te agradecer, aleluia, por este culto abençoado, Senhor, pela tua presença, por falar conosco, aleluia, Deus da glória. Eu creio que o Senhor recebeu cada louvor, cada adoração nessa noite. Abençoa a tua igreja, Senhor. Esse irmão que está aqui na frente também, meu Pai, toda a tua amada igreja, Senhor. Leva-nos para os nossos lares na tua santa paz, nos guardando, protegendo de todo o mal. Se tu voltares esta noite, leva-nos contigo para a eternidade, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja